Como Treinar o Seu Dragão, um filme lançado em 26 de março de 2010 aqui no Brasil pela DreamWorks. Esse filme é muito bom e no Rotten Tomatoes ele tá com 99% da crítica e 91% do público, o que é uma nota extremamente alta. E pra mim, esse filme é incrível. Em si, é meu filme favorito de todos e em todos os quesitos. Eu sou o Matheus e hoje vamos ver esse filme, que é incrível em sua maioria de detalhes. Então, deixa o like e vamos pro vídeo. O filme começa com uma cena que introduz Berg, uma ilha nórdica de vikings, onde a história se passa. E nessa introdução, nós conseguimos perceber que existem dragões de diversas espécies. Nessa cena também são apresentados Soluço e o Frio da Noite, que são os protagonistas, e alguns personagens secundários. Stoico imenso, o líder da vila e o pai do Soluço. Bocão, um cara muito gente boa, que é o ferreiro e o professor do Soluço. E tem o grupinho dos descolados, o Melequento, perna de peixe, cabeça dura e cabeça quente, os dois gêmeos, e Astrid, que é porque o Soluço é apaixonado, o seu par romântico. Nesse início são apresentados algumas espécies de dragões: Gronkel, Nada Mortal, Zíper Arrepiante, o Pesadelo Monstruoso e o Fúria da Noite. É um dragão misterioso que ninguém nunca viu, que nunca rouba comida e que nunca erra. Nesse início, duas coisas interessantes acontecem. A primeira é que o Bocão solta uma frase que diz: se você quiser ir lá pra fora e matar dragões, tem que parar com tudo isso. Ele fala isso olhando para o Soluço, dizendo sobre ele que para matar dragões ele tem que deixar de ser ele mesmo. Isso é muito interessante para o tema geral do filme, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Outro acontecimento é que o Bocão vai lutar e deixa o Soluço sozinho. E ele foge com a máquina que ele inventou e vai tentar capturar o Fúria da Noite, dando um tiro e ele acerta. E o Fúria da Noite cai na floresta, porém ninguém viu. E um pesadelo monstruoso persegue o Soluço, que acaba destruindo diversas casas pela vila até ele ser salvo. E vemos o Stoico ganhar do pesadelo monstruoso no soco. O cara realmente é brabo demais. Após isso, o Stoico dá uma grande bronca no Soluço, por acabar destruindo grande parte da vila. E ele vai pra casa e tem uma conversa com o Bocão, de novo, sobre se esforçar em ser quem ele não é. E depois dessa conversa com o Soluço, ele foge pela janela da floresta, para pegar o Fúria da Noite. E temos uma pequena reunião, onde o Stoico decide sair para uma missão, para achar o ninho dos dragões, e manda o Bocão treinar os novos recrutas. De volta na floresta, o Soluço andou por quase toda a floresta, até achar o Fúria da Noite, amarrado no chão. Olha, parando um pouco, algo para se falar da animação é que ela é extremamente bonita. Para 2010 e até hoje, o quão bem feita essa animação é e como ela alterna entre momentos com barulho extremamente alto para momentos silenciosos de forma magnífica. É extremamente incrível como fizeram. Voltando pro filme, o Soluço acha o Fúria da Noite preso e tenta matar ele, porém ele desiste e acaba soltando ele, porque ele não quer matar o dragão. E o Fúria da Noite se levanta e dá um grito enorme na cara do Soluço. Depois desse grito, o Soluço volta para casa e fala com o pai, com o Stoico, falando que ele não quer mais matar dragões, mas o Stoico olha para ele e fala que ele vai treinar para matar dragões. E o Soluço fala que não quer mais, e eles começam uma pequena discussão, que o Soluço perde a discussão. E o Stoico solta a frase: você andará como nós, falará como nós, pensará como nós. E é o fim de tudo isso. Mais uma vez, falando essa frase, e no final da cena, o Stoico vai embora para uma missão, e o Soluço vai pro treino com dragões. No primeiro treino com dragões, vemos o Gronkel, que quase mata o Soluço, e descobrimos que os dragões sempre atiram para matar. Então surge a dúvida: por que o Fúria da Noite não matou o Soluço? Esse dilema faz o Soluço voltar para a floresta e acaba seguindo um rastro que leva até uma clareira, onde ele vê que um Fúria da Noite está lá, sem conseguir sair voando. Mas por quê? O Soluço faz um desenho do dragão, o que vai ser muito importante. E depois dessa cena, vemos que o Soluço vai ler O Guia dos Dragões,
e acaba passando a noite toda lendo o livro e vê que não tem absolutamente nada sobre os Fúrias da Noite. No próximo treino, o Soluço pergunta ao Bocão sobre o porquê o livro não ter nada sobre os Fúrias da Noite. Essa dúvida faz o Soluço voltar à clareira e ver o Fúria da Noite. Ele leva um escudo, uma faca e um peixe. E o dragão acaba fazendo ele jogar a faca para longe. E o Soluço alimenta o dragão com o peixe e acaba tendo que comer um pedaço do peixe cru. Em uma cena muito simbólica e engraçada. E nessa cena, o Soluço nomeia o Banguelinha como Banguela, por ele ter dentes retráteis. E o Soluço tenta tocar no Banguela, mas ele não tem muito sucesso. Então ele se afasta um pouco e faz um desenho no chão. O Banguela logo aparece, vê ele desenhando e tenta fazer também, o que acarreta em que os dois acabam tendo uma brincadeira juntos, que, isso acontece em uma cena extremamente linda, com uma trilha sonora incrível, e no final dessa brincadeira acaba acontecendo a lendária cena em que o Soluço coloca a mão no nariz do Banguela. E isso mexe com o Soluço, porque nem tudo o que ele viu, nem tudo que ele sabe sobre os dragões é verdade. Logo após isso, temos uma cena com o Bocão, contando uma história sobre como ele perdeu o braço e a perna. Ele fala que se um dragão perder uma de suas asas, ele fica totalmente indefeso e sem conseguir voar. E isso faz o Soluço pensar muito sobre, porque no desenho que ele tinha feito, o Banguela, ele estava sem uma cauda. Então o Soluço começa a fazer uma prótese para que o Banguela possa voar. Ele tenta colocar no Banguela, o que ele consegue, porém ele acaba sendo jogado no lago, e os dois caem no lago. Após isso a gente tem uma sequência de cenas muito boas, que mostra o Soluço passando muito mais tempo com o Banguela, e melhorando nos treinos com dragões, usando o que ele aprende com o Banguela nos treinos. E nessas cenas vemos a amizade dos dois melhorando e ficando cada vez mais forte. Nós conseguimos ver a ligação dos dois. E também tem cenas de voo. As cenas de voo desse filme são extremamente boas. Olha, parando na edição aqui por um tempinho, uma curiosidade muito legal desse filme é que as cenas de voo, para os animadores terem que fazer essas cenas de voo, eles tiveram que literalmente fazer aulas de voo para poder aprender a animar e fazer a animação dessas cenas. Uma curiosidade aqui, volta pro vídeo. Nisso, o Soluço começa a ficar famoso por ser habilidoso com dragões. E depois dessa montagem, vemos que o Stoico está de volta, com o barco todo destruído. Eles foram atacados por dragões e não acharam o ninho. O Stoico descobre que o Soluço está famoso e vai falar com ele, dizendo que está muito orgulhoso e que ele só precisava deixar de ser tudo isso. Mais uma vez essa frase. E temos uma cena em que o Soluço e o Banguela voando, confiando totalmente um no outro. Essa cena em si é perfeita, porque mostra como eles estão confiando um no outro, usando tudo que aprenderam juntos e se superando. Essa cena é incrível demais. E no final dela, o Soluço vê um terror terrível e entende ainda mais sobre o quão errados eles estavam sobre os dragões. E vemos que o Soluço acaba sendo escolhido para matar um pesadelo monstruoso. Por isso ele decide fugir com o Banguela e é seguido pela Astrid. Ela vê o Banguela e tenta sair correndo. Ele acaba pedindo para explicar e leva ela para voar junto com o Banguela. Em uma outra cena extremamente linda, eles conversam sobre o Soluço não querer matar o pesadelo monstruoso, e o Banguela acaba levando eles para o ninho dos dragões, onde eles veem o Morte Rubra, que devora os dragões que não levam comida. No final do voo, ela dá um beijo no Soluço e ele faz uma piada com o Banguela no momento. Tá olhando o quê? Vai arrumar o que fazer. No dia que o Soluço ia matar o dragão, ele tenta domar
E o Stoico se irrita e assusta o dragão, fazendo ele ficar muito agressivo e ir pra cima do Soluço. Em uma cena extremamente tensa, em que o Banguela escuta e vai correndo o mais rápido possível. Ele entra na arena, luta contra o pesadelo monstruoso e acaba sendo capturado pelo Stoico. O Stoico, depois disso, briga com o Soluço, porque o Soluço mudou de lado. E o Stoico leva toda a ilha para o ninho dos dragões, exceto os aprendizes. Após isso, o Soluço e a Astrid têm uma conversa muito boa, que revela quem o Soluço realmente é. O Soluço não queria matar um dragão. E o Soluço tem um plano, onde ele leva todo o grupinho para montar em dragões e até o ninho para salvar os outros vikings. Já no ninho dos dragões, os vikings se preparam para a batalha, sem saber da existência do Morte Rubra. E quando eles vão para a batalha e descobrem o Morte Rubra, o Stoico e o Bocão decidem se sacrificar para dar tempo do resto da vila ir para o outro lado da ilha. E nesse momento, o Soluço e o grupinho chegam e vê eles sendo atacados, e o barco onde o Banguela tá preso em chamas e afundando. Então o grupinho vai para cima do Morte Rubra, enquanto o Soluço vai resgatar o Banguela. E os dois acabam quase se afogando, até que o Stoico salva os dois e pede desculpas pro Soluço. E finalmente o Soluço chega na batalha com o Banguela, e ele vai em 1 versus 1 contra o Morte Rubra. E depois de uma batalha extremamente épica e bem animada, eles vencem e Morte Rubra é derrotada. O Banguela e o Soluço acabam sendo engolidos por uma explosão gigante. E o Banguela salva o Soluço, porém ele perde uma perna. Depois de alguns dias, o Soluço acorda e vê que tudo mudou na ilha e vai ver todo mundo. Essa era o Bocão fala. No final de tudo que a gente precisava era tudo isso. Ele recebe um beijo da Astrid e o filme acaba com uma cena incrível de voo. Em si, esse filme é incrível e é extremamente bem feito. Ele é muito bem animado, ele tem uma trilha sonora incrível. Já 2010 é realmente perfeito. Se você quer ver um filme que vale muito a pena, pode ir sem medo. Esse filme em si, ele fala sobre você ser você mesmo. É simplesmente muito bom. Na tier list, esse filme fica no Não Morra Sem Assistir. Então, falou, até a próxima e vai assistir esse filme que é sucesso.